apavoradas, ao invés de elas ficarem pensando, e agora o que vamos fazer? Elas simplesmente olharam para as prudentes e disseram assim: não dá nada, minha querida, você vai me dar um pouquinho do seu azeite, e nós vamos subir tudo junto. Você vai dar um pouquinho aí deste azeite que está iluminando a sua lâmpada, eu ponho um pouquinho na minha aqui, e vamos todo mundo junto, dando glória a Deus aqui, está maravilhoso esse avivamento, todos nós estamos despertados, todos nós nos acordamos e vamos todos juntos. Uma falsa paz tomou conta do coração daquelas virgens nécias. Uma falsa segurança. A paz e segurança, diz a palavra de Deus, dirão que há paz e que há segurança. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, esta falsa paz também, em primeira carta de Paulo ao Timóteo, ou melhor, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Leiamos no capítulo 4 o que nos diz a palavra de Deus. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Preste atenção no que diz a Bíblia. A Bíblia diz que esta falsa paz seria produzida por falsos mestres. Esta falsa paz seria produzida por homens que ensinariam pessoas corrompidas, pessoas em pecado, pessoas desprovidas de salvação, a acreditarem que estariam salvas. Uma paz de consciência falsa. Quantas pessoas, meus irmãos, estão andando aí pelas ruas, batendo no peito dizendo: eu sou crente, eu sou cristã, eu sou evangélica. Hoje é muito comum, é muito fácil alguém dizer é evangélico, mas continua vivendo de qualquer jeito. É uma atriz pornográfica e diz que é evangélica. É uma apresentadora de televisão pornográfica e diz que é evangélica. É uma modelo que posa nua e diz que é evangélica. É um traficante de drogas e diz que é evangélico. É um jogador de futebol que leva milhões de pessoas a uma idolatria louca e ensandecida e bate no peito e diz que é atleta de Cristo. Ei, meus irmãos, estamos vivendo estes dias em que as pessoas estão desfrutando de uma falsa paz de consciência. Estão dizendo: eu tenho paz no meu coração, eu estou tranquilo com Deus, mas estão marchando para a perdição eterna. Diz a Bíblia: quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Estamos vivendo dias da pregação deste evangelho da falsa paz. Estamos vivendo dias, meus irmãos, em que cada vez o maior grupo de adeptos da doutrina, que uma vez salvo, salvo para sempre, está invadindo as igrejas. Estão invadindo aí milhares de lares. E muitos cristãos estão pensando já isto. E muitos cristãos, e por que não dizer até alguns pentecostais, já estão abraçando a doutrina da predestinação. E já estão pensando: se Deus me escolheu para ser salvo, eu vou ser salvo mesmo. Deus vai dar um jeitinho e quem sabe na última hora Deus dá um jeito e eu vou ser salvo. Quantas pessoas estão pregando isto? Estão dizendo, por exemplo, que se a pessoa é salva, ele vai ser salvo para sempre. Por quê? Porque dizem eles: Deus, Ele nos tem como filhos, e um filho, por mais rebelde que seja, ele sempre vai ser filho. Um filho pode ser muito maroto com a sua mãe, mas ele vai sempre ser filho. Então essas pessoas dizem: se uma pessoa é filha de Deus, ainda que ele peque, ainda que ele erre, ainda que ele faça um montão de coisas erradas, mas ele vai continuar sendo filho de Deus, porque quem é filho sempre será filho. Essas pessoas só esquecem de uma coisa: só existe uma maneira de alguém que é filho deixar de ser filho. Sabem qual é a maneira de alguém que é filho deixar de ser filho? É morrendo. Quando um moço morre, ele deixa de ser filho. Quando uma moça morre, ela deixa de ser filho e passa a ser a falecida filha, e passa a ser o falecido filho. Pai nenhum, mãe nenhum vai conservar um defunto dentro da sua casa. Por mais que você ame o seu filho, se ele morrer, você vai mandá-lo para o cemitério e vai dizer: o meu falecido filho está lá no cemitério. E as pessoas estão esquecendo que a Bíblia diz que o pecado mata.
As pessoas estão esquecendo que a inclinação da carne gera morte. Crentes carnais estão morrendo espiritualmente. Crentes em pecado estão morrendo. Enquanto você é vivo, você é filho de Deus. Mas se você morrer espiritualmente, você é falecido filho. Você vai para o cemitério espiritual e você deixa de ser filho. Oh, glória a Deus. Os pregadores desta falsa paz, jogando um jogo de palavras, jogando trocadilho de palavras, eles dizem este argumento: a salvação é eterna ou não é eterna? Aí você responde: sim, a salvação é eterna. Aí eles dizem: muito bem, se a salvação é eterna, como é que alguém pode perder a salvação? Se a salvação é eterna, e você diz que é salvo hoje, pastor Remy, então o senhor é salvo para sempre. Se daqui a um ano o senhor pecar, o senhor adulterar, fazer qualquer coisa, aí o senhor continua sendo salvo, a salvação é eterna. Eles usam esse trocadilho. Agora, meus irmãos, as pessoas não entendem que salvação é um dom de Deus, que Deus põe à nossa disposição. Veja, a salvação é eterna. A salvação é eterna. Mas não a nossa condição de salvos é eterna. Quando Deus criou Adão, Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus criou Adão, Deus deu para Adão vida eterna. A vida que Deus deu para Adão era eterna. Mas ao mesmo tempo que Deus deu vida eterna, Deus disse assim: Adão, eu te dou uma coisa que é eterna, mas no momento que você pecar, isso que é eterno, eu vou tirar. Eu vou tirar de ti. A vida eterna vai continuar existindo, mas não contigo. É por isso, meus irmãos, que Deus, quando o ser humano pecou, o que Deus fez? Deus foi lá e tirou a árvore da vida. Ele arrancou a árvore da vida. A árvore da vida era a vida eterna. A vida eterna continua existindo, mas o homem perdeu a vida que era eterna. Assim também nós, quando somos salvos, recebemos uma vida que é eterna, mas no momento que nós pecarmos, que deixarmos Deus, nós perdemos esta vida eterna. Nós continuamos sem ela, mas ela continua lá, à nossa disposição, porque ela é eterna. O dia que nós nos voltarmos para Deus, de novo, a vida eterna é nossa. Quantos compreenderam isso? Mas aí estão os pregadores da falsa paz, criando no coração dos crentes uma falsa paz, criando no coração de muita gente esta falsa paz e segurança, uma segurança maligna. E muitos usam a própria palavra de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Em outra versão diz: se o coração não nos acusar, temos paz diante de Deus. Os pregadores da falsa paz, os pregadores dessa falsa segurança que a Bíblia diz que é um sinal da vinda de Jesus, o que eles dizem? Eles dizem o seguinte: olha, pastor Remy, o senhor pode jogar bola, o senhor pode assistir lá o seu filmezinho, se o senhor estiver tranquilo, se o seu coração não te acusar, o senhor está salvo. O senhor tem paz com Deus, e ninguém tem nada a ver com isso. O senhor pode tomar sua cervejinha, seu vinhozinho, pega a irmã Cida e vai lá para um circo lá, vai lá para uma boatezinha, dançar um pouco, para desopilar o fígado. Se o seu coração não lhe acusar, o senhor tem paz com Deus. Estes são os pregadores da falsa paz. Só que esses pregadores da falsa paz, eles param na ponta e vírgula do versículo de número 21. E se esquece que depois do ponto e da vírgula, a frase continua. E diz o versículo 23, ou 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos, vírgula. Por quê? Aleluia. Tem um porquê aí. Dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Esses doutores da falsa paz, esses doutores que pregam o adormecimento e cauterização da consciência, para que as pessoas estejam em pecado e em paz consigo mesmas, para que as pessoas estejam vivendo uma vida mundana, mas em paz consigo mesmas, em paz com a sua igreja. Estes pregadores são pregadores de metades, são pregadores de um evangelho incompleto.
são pregadores de um evangelho aleijado. Mas Deus está nos chamando, Deus está levantando este ministério que há 3 anos está nesta cidade, para pregar o evangelho completo, para continuar dizendo que pecado é pecado. Deus nos chamou, não para trazer uma falsa paz, mas Deus nos chamou para sermos perturbadores de consciência. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo.